Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica na Moca, na Rua Camé 377. Colocamos na tela o nosso site, pazian.com.br, onde você pode conhecer o nosso trabalho, saber das nossas atividades. E num cantinho reservado tem os nossos programas de TV. Então, todo programa que é transmitido aqui por essa emissora, ele fica hospedado. Então, é um acervo muito bacana, muita gente legal tem vindo ao programa, manifestado as suas ideias, acrescentando muito às nossas vidas e também instituições que nós visitamos, procurando mostrar o trabalho que é feito em prol do ser humano, muita gente humana mesmo, na expressão da palavra, trabalhando pelo progresso e evolução das criaturas. Então, assista, participe, coloque lá a sua mensagem, compartilhe, divulgue, você faz parte desse trabalho. Eu agradeço o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que é quem nos ajuda nesse propósito, e a todos vocês que participam com a gente. Programa passado, tivemos aqui um bate-papo bem gostoso, bem interessante, com o Sebastião Camargo, está de novo aqui com a gente, para continuarmos os assuntos iniciados no programa anterior. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade e pela honra de aqui estar. Paz e luz, muito amor a todos os telespectadores. Sebastião, tranquilo, sossegado. Quem não assistiu o programa da semana passada, que foi transmitido a semana passada, entra no site depois e assiste a primeira parte, que é bem interessante. Mas só para adiantar, nosso amigo, há uns 20, 30 anos atrás, teve um probleminha de saúde, coisa simples. Ele só foi desenganado pelos médicos, coisa simples. E através de mudanças estruturais na sua vida, mudanças comportamentais, está aqui com a gente, não só cuidando da vida dele, mas ajudando todos nós a cuidarmos da nossa. É isso, né? Falei bonito agora, hein? Filosofou legal. No programa passado, você citou um livro que está sendo lançado agora, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, e nós começamos a falar do livro e ele numerou 10 tópicos que são trabalhados no livro. Um livro bem interessante, bonito de ver. Ele contou com uma orientação espiritual de Leon Denis, a pessoa que fez parte do movimento de implantação do espiritismo aqui na Terra. Leon Denis encarnado, fez parte, juntamente com uma outra equipe, Camille Flammarion, Allan Kardec e outros, fizeram parte dessa base de divulgação do espiritismo. E agora, em espírito, auxiliando o Sebastião nesse projeto, não só do livro, mas no projeto de divulgação. E também Miramês, um espírito bastante conhecido no nosso meio, que se manifestava através do João Nunes, João Nunes Maia, um médium já desencarnado lá de Minas Gerais, Exato. Bom, antes de entrar aqui no livro, a gente agora tem um programa inteiro para falar dele. Eu queria te fazer umas perguntas bem atuais. Você é uma pessoa bem centrada, eu quero aproveitar o momento aqui. O que você entende sobre vida extraterrestre? Isso é uma polêmica, até eu estava pensando outro dia. Na codificação já tem lá Allan Kardec comunicando com o extraterrestre, depois Chico Xavier, e é tanta polêmica. Jesus não é um extraterrestre, porque não é desse plano. Então eu entendo como extraterrestre o ser que estaria, vamos falar, em outras faixas vibracionais. Porque só de imaginarmos que a nossa Terra, só o nosso planeta, eu nem vou no planeta, vamos voltar para ficar mais fácil. Nós estamos estudando na atualidade 380 dimensões no corpo biológico, onde cada dimensão é uma realidade diferente. Se eu for comparar as energias vibracionais de uma dimensão em relação a outra, eu poderia dizer que aquela dimensão seria de extraterrestres em relação a esta. Então, seres que estariam fora do nosso orbe planetário. Mas a maioria desconhece que o nosso próprio orbe teria várias dimensões nele mesmo, quer dizer, vários mundos sobrepostos. Então, para mim, não são outra coisa senão os espíritos que vêm nos visitar, que muitos são de outros planos, planetas do nosso sistema solar, muitos somos de outras
de outros sistemas solares, de outras constelações, de outras galáxias, até de outros universos, por que não? Já que tudo está interligado. Se Gibran já afirmava que um único átomo contém todos os elementos da Terra, um único movimento da mente contém todas as leis da vida, então, no mínimo, nós estamos conectados com todo o cosmos. E para Maria João de Deus viajar até Marte, diz que foi alguns segundos, Maria João de Deus, vamos colocar com todo respeito a ela, que ela não seria um espírito num grau tão elevado como outros atingiram. Imagine como faria Jesus e outros avatares, como eles viajariam nessas faixas dimensionais. Então, a depender da envergadura do espírito, ele poderia estar aqui em fração de milésimo de segundo. Então, extraterrestres, para mim, todos os seres que estariam fora dessa faixa vibracional que ora vivemos. Ainda nesse assunto, uma vez, fazendo uma palestra, me preparando, eu fiz uma conta sobre a população da Terra. Isso é disponível na internet, né? Mas todos nós já tivemos dezenas, centenas de encarnações. E todos nós nos sentimos aqui do planeta Terra. Aí eu vi que na época de Jesus, ou seja, 2000 anos atrás, mais ou menos, a população da Terra era de 150 milhões. Hoje nós estamos em 10 bilhões. Então essa conta não bateu. Se nós vamos voltar, só um pouquinho reencarnava e o planeta com esse monte de almas já aumentando. Uma das ideias que me veio à mente, possibilidades, seriam dimensões múltiplas aqui na Terra. Ou seja, o mesmo planeta com não sei se eu vou me explicar corretamente, porque isso está bem embolado na minha cabeça, né? Mas muitas realidades parecidas, múltiplas dimensões. E como você falou disso, eu falei, será que dá para colocar? Tem sentido ou eu já pirei de vez, meu caso não tem solução? Se você pirou, eu pirei antes, porque está no livro. Está nesse livro? E eu nem quis trazer o mérito para a Terra para trazer, porque o livro é algo para a gente se conhecer de fato, é algo mais direcionado para o ser, a sua origem, natureza e destinação. Mas no momento eu coloquei que o espírito vivencia várias realidades simultâneas. Então, encarnar ou desencarnar hoje é entender que ele pode estar animando várias personalidades em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, o espírito é como um empresário que ele pode gerenciar várias empresas, ou nós podemos também imaginar um grupo de empresários gerenciando uma só empresa. Então, existe, no caso de Sebastião Camargo, Leon Denis, Miramês e outros gerenciando um só corpo. No ato da palestra, por exemplo, nós saímos do corpo, usa quem tiver, vamos falar o cabedal para que o assunto discorra com mais fidelidade. Então eu posso dar espaço para a N personalidade que estaria nessas dimensões paralelas, estar aqui nesse momento, passar a mensagem e depois retornar aos seus estados de origem, ou em vários e vários momentos, que no meu caso, Leon Denis abordou isso muito amplamente, Gabriel Delane e vários outros na época de Kardec, trocar a personalidade. Que no meu caso, quando a personalidade que gerenciava o corpo que deixou ele à falência, houve uma troca de comando. Então, nós não quisemos falar nisso, já que você deu a abertura. Então, houve uma troca de comando. Então, o matuto, o ser ignorante daquela realidade, então, abriu espaço para que um outro mais experiente pudesse consertar a espaçonave, e hoje, de vez em quando, ele aparece quando há uma atividade mais rústica, por exemplo. Então ele aparece. Então, de acordo com a necessidade, essas várias realidades se manifestam de acordo com o comportamento, o que cada um queira construir ou interagir com essas múltiplas realidades também. Bacana, e está no livro. Tem pelo menos um fragmento. Se não for queimado vivo, aí no terceiro livro a gente pretende aprofundar. Você resolveu um problema grave, meu. Agora, quando eu falar isso por aí, que forem me questionar, falar, não, pega o livro do Sebastião que está lá. Não, e pegue também, para não queimar você vivo, pega o livro do cientista renomado que está assombrando o meio mundo, Michio Kaku, Mundos Paralelos. Ele não só vai falar isto, mas vai falar que um só espírito pode ser a árvore genealógica inteira. Ele pode ser o pai, a mãe, a esposa, o filho, um só. E eu já falava isso há muito tempo. Mas agora já tem cientistas falando da mesma coisa. Bom, lembrando para vocês que tudo que a gente conversa aqui
São teorias, divagações nossas. E o que a gente sempre diz é nunca colocar de lado, nunca rejeitar sem pensar no assunto. Eu coloquei uma coisa aqui que eu venho pensando, não sabia, não tinha lido o livro, não sabia o que o Sebastião entendia dessa forma, mas é algo que está assim, embrionário. Talvez na mente do Sebastião isso seja claro pelo desenvolvimento e pela estrutura que ele tem. Então talvez na nossa coisa fique um pouco confusa, mas a gente tem que continuar pesquisando, estudando para transformar isso em uma realidade para a gente. Exato. Correto? Bem, não é só criticar e queimar, né? Exato. Se eu não entendo uma ideia, eu não sou obrigado a aceitá-la. Porque a própria Allan Kardec falava, para que haja evolução é necessário pensar, raciocinar, duvidar daquilo que não compreendo, mas indagar. Sim. Então não é só porque eu não entendi que eu vou rejeitar a ideia. Porque ele também dizia, é muito simples a gente sair ali fora agora e falar, o sol não existe. Só porque eu quero ele vai deixar de existir? Não vai. Então só porque eu não aceito uma verdade, não entendo, ela não vai deixar de ser uma realidade. Então é melhor a gente raciocinar, não rejeitar de tudo só porque eu não compreendo e tentar estudar o máximo que for possível, porque o estudo sempre enriquece a mente, acalma o coração e estimula o progresso, na visão de Joana de Ângeles. Vou interromper um minutinho, rápido intervalo, e a gente já volta aqui com o Sebastião Camargo no programa Para Viver Bem. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Nosso site na tela, pazian.com.br. Pode ir lá explorar, conhecer. Lembrando que esse programa, a partir de amanhã, vai estar hospedado no site. E quem não assistiu o programa da semana passada, também, que é, vamos dizer, não vou chamar de primeira parte, porque de um programa diferente com o Sebastião Camargo. Bom, fico devagando, vou acabar não falando do seu livro aqui. Esse livro do Sebastião, você encontra em todas as livrarias, no site. É só colocar o nome do livro, Despertar da Consciência, que aí na internet você já vê onde tem. Mas as grandes redes, com certeza, já estão com ele. Sebastião, esse livro aqui, pelo que você está dando essa pincelada, assim, a pessoa vai ter que ler, pensar, não é aquele livro que ela lê correndo, né, para terminar rápido, ela tem que estudar o livro. Se ela quiser tirar proveito do que está aí, ela faria uma leitura rápida para ela ter noção do que teria no conteúdo do livro. Uma segunda leitura mapeando o que seria mais urgente para o seu consolo, o seu conforto, para que ela tenha um atendimento de imediato. E já a terceira leitura, um estudo mais aprofundado, planejado, porque estudo sem prática não resolve nada, como você bem disse. Então, precisa estudar, entender o conteúdo que a gente tentou, né, mastigar o máximo e experimentar na prática, para ver, né, a solução das suas pendências físicas, psíquicas e espirituais ser solucionadas. Você tem feito palestras em várias cidades, divulgando o livro e o seu pensamento. Essas palestras são só em casas espíritas ou não? Eu costumo dizer que, conforme está logo na página do autógrafo,
tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus, como lei a caridade. É uma frase de Leon Denis. Então, qualquer lugar, numa escola, numa loja maçônica, como a gente tem feito, inclusive fez o lançamento no templo das grandes lojas maçônicas aqui de São Paulo, na Liberdade. Então, em qualquer lugar, nós vamos falar a linguagem daquele lugar. Então, se é numa escola, a linguagem sem violentar consciências. Porque o ensinamento é universal e eu posso me adequar a qualquer ambiente. O que eu não tenho direito é de violentar consciência. Porque ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. E se eu conheço um pouquinho do ser humano, eu vou entender a sua realidade e não vou tentar convencer o urubu que o bife dele está fora do contexto. Mas entender e aproveitar as suas possibilidades e capacidades. E as pessoas que quiserem convidá-lo para uma palestra, o processo qual que é? Nós temos, né, no site, lá na agenda, para pegar, né, fazer esse contato inicial, tem uma pessoa que gerencia nossa agenda a nível de Brasil, e depois em cada estado tem uma outra, né, pessoa que faz esse contato. Então o primeiro contato seria a pessoa entrar no site, então clica lá em agenda, agendar um evento. Ela faz esse contato e aí a gente já estabelece onde, como, a gente vai ver quando ela necessita, né? Tem casos que às vezes são especiais, porque nós temos, né, um roteiro que nós fazemos pelo Brasil inteiro e a partir do ano que vem, né, fora do país. Mas a primeira coisa é a pessoa ter o contato e falar quando. É uma semana espírita, é um simpósio, é um congresso, quando que ela necessita dessa palestra. E aí nós vamos ver a disponibilidade. Se ela não tem, ela quer uma palestra, mas pode ser quando for possível, então nós vamos incluí-la no roteiro para não gerar, né, despesas essas sem necessidade. Então uma coisa que nós tentamos fazer é usar a energia da melhor forma, e o dinheiro também é uma energia para não causar dispêndios desnecessários para qualquer pessoa também. Qual que é o site, lembrando? www.sebastiaocamargo.com.br. É fácil. Então está na tela já. Aqui em São Paulo, quem cuida para você é a dona Neuza. A dona Neuza. Se for em São Paulo, né, e adjacente, você pode ligar para a Neuza, que é um DDD 11 2455 8138. Tudo bem. Você hoje tem alguma atividade profissional ou se dedica inteiramente a isso? Eu trabalhei para a sociedade durante quase 45 anos. Então, tivemos a aposentadoria porque fomos desenganados pela medicina. E houve, então, essa oportunidade. Não devíamos para a sociedade por ter trabalhado essa quantidade, não temos peso na consciência. Tínhamos um comércio, mas por conta da pirataria, a gente estava pagando para trabalhar. Entendi. E pagar para trabalhar eu pago para Jesus, como nós falamos carinhosamente. Então, hoje eu estou dedicando inteiramente nos últimos 2 anos à causa do Cristo. Bacana, e é uma excelente forma de conduzir a vida, né? Exato, eu já estou no lucro, como a gente fala, porque após esse processo de desenganar-se ou ser desenganado pela medicina, houve algo no mínimo curioso, porque eu continuava fazendo artes marciais, e não educadamente, porque a gente pensa em atacar alguém ou alguém nos atacando, e o meu corpo começou a desintegrar inteirinho. Todas as articulações começou a desmanchar. E sofri 2 cirurgias nos joelhos e não acharam nada. E eu falei, eu acho que a ginástica não é para fora, é para dentro. E abandonei todo o exercício físico e aprendi a fazê-lo mentalmente. E desafio a qualquer pessoa que é um esportista ou faz exercícios a fazer algumas coisas que nós conseguimos fazer com o nosso corpo sem exercícios físicos. Por exemplo, ficar com os pés plantados no chão durante 1h30 numa palestra sem tirar o pé do chão. E várias outras coisas, porque amamos o nosso corpo, e uma ordem dada, por exemplo, para jogar um milheiro de telha, como nós fizemos outro dia, para cima da casa, em alguns minutos. É só programar a tarefa. Para que eu vou fazer isso? Qual o benefício que vai ter o meu corpo? E você faz o exercício e assombra muitos, porque sem exercício, como você vai jogar um milheiro de telha, mais ou menos 8 metros de altura, sem parar?
isso é quase impossível, a maioria que faz exercício sabe disso. Então, é assumir o controle do corpo através da mente. Exatamente. Então não é o meu estômago que manda em mim, sou eu que determino a realidade, o que eu necessito de energia, e ele vai obedecer-me. Agora, se eu não compreendo a sua realidade, se eu não amo, se eu não converso com meus órgãos, que está no livro isso, e quando eu vi isso com Emmanuel, conversar com os órgãos, pregar o evangelho para um órgão, eu achei isso meio estranho. Mas Joana também falou, e outros seres também falaram, e eu vi essa possibilidade e faço isso, o diálogo com as células, com os órgãos, com as imperfeições morais, tudo isso é possível, e a partir do momento que eu não rejeito o que nós chamávamos de sombra, que eu acolho e transformo, tudo fica simples, tudo se torna muito natural. Ouvindo você falar, muito fácil, vou comandar tudo agora, mas requer o quê? Exercício, exercício. Inicialmente eu digo, porque eu fiz meditação encarnações inteiras, e não é muito meditar. Aí eu compreendi com Joana, não é meditação, é mediração. Funciona melhor, é na prática. Não é oração, hora de ação. Não é visualização, é visualizar a ação. Então, 3 coisas básicas que todo mundo que fizer vai ter o mínimo que vai acontecer é ter uma economia, né, no seu salário no final do mês de 30% a 60%. Visar o aproveitamento total da energia, seja alimento, seja qual for. O não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo. Só essa atitude já é um processo de meditação. Para que eu possa fazer um aproveitamento total, eu tenho que planejar. E outros 3 segmentos. Se eu preciso compartilhar alguma coisa que eu tenho, aperfeiçoar alguma coisa e construir alguma coisa. Eu não consigo compartilhar nada se não tiver alguém para se compartilhar. Aperfeiçoar, muito menos, porque eu não consigo aperfeiçoar alguma coisa sem novos conhecimentos, sem novas parcerias. Construir, muito mais delicado ainda, porque eu preciso de informações e muitas coisas e muitas parcerias. Então, se eu tiver essa intenção, principalmente, né, de economia, de dar um fôlego para o planeta, de não desperdiçar tanto, de usar o necessário, no Livro dos Espíritos já está muito bem delineado. A Terra produz o necessário para todo mundo, mas eu não posso exceder naquilo que eu necessito de fato. Então, se eu usar na medida exata, eu vou construir, no mínimo, a saúde integral. Já vida, rapaz. Em poucas palavras, né? Você abriu uma série de reflexões. Não é só o controle da mente, é o controle da própria essência, né? De observar, de se analisar. Como é que você vê o mundo atual? Ele afasta essa possibilidade por causa do número excessivo de informações, essa busca desenfreada para estar sempre informado? Ou isso está fora? Se a pessoa se conscientizar, isso não vai atrapalhar nesse encontro interior? Não atrapalha. Se ela tiver consciência do que busca, por exemplo, se eu deitar hoje para dormir, você pode pôr um trator, uma pá carregadeira, explodir uma dinamite na minha janela que você não vai me acordar. Eu deitei para dormir. Então a pessoa precisa ter um interesse em conhecer a sua realidade, entender que ela é a única ou o único autor do seu destino, responsável pela reparação do seu passado, pela elaboração do seu presente, pela construção do seu futuro. Então nós estamos no momento de transição. Quem não se enquadrar no processo vai ser convidado a retirar-se do meio. Então é um momento de reflexão profunda, onde no mínimo, se eu quiser permanecer nesse contexto, eu tenho que ser autossuficiente, pelo menos. Não ser um peso para a sociedade, nem um peso para a minha família, nem algo parecido. Eu preciso, pelo menos, ser o gestor da minha própria vida. E se eu interessar por isso, eu consigo, inicialmente, ser o médico de mim mesmo. E, posteriormente, não mais adoecer. Porque eu costumo dizer, ser o médico de si mesmo não é grande coisa, porque Deus não criou doentes. E se eu não adoecer, eu já estou fazendo alguma coisa pelo meu universo. E como o êxito de um afeto conjunto, o exemplo de um único ser, como dizia e fez Mahatma Gandhi, transforma o ódio de milhões. Muito bem, na hora que você estava falando sobre esse estilo de
da simplicidade de viver, de aproveitar tudo, eu lembrei do Gandhi. Eu até ia te perguntar, depois fugiu da minha cabeça. Mas é um estilo muito parecido, né, com a mensagem que ele trouxe. Né, Exatamente. E ele só leu 12 linhas do Evangelho. E eu também leio muito pouco. Agora eu tento vivenciar o máximo do mínimo que eu compreendo. Entendi. E é onde faz a diferença. Então, a prática que vai fazer a diferença, não a teoria. Sebastião, eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada nessas tarefas. Ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Foi ótimo tê-lo conhecido pessoalmente. E eu digo às pessoas, olha, procurem as palestras do Sebastião, leiam este livro, pensem, acessem o site, né, sebastiaocamargo.com.br, que acredito que lá tem as informações por onde você anda, o que você vai fazer. E olha, eu te agradeço muito, viu? Você ter aceito o nosso convite, a dona Neuza, né, que intermediou o nosso contato, e coloco aqui o nosso programa, o nosso jornal, o nosso programa de rádio à disposição para aquilo que você precisar. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade e também colocamos à disposição tudo o que precisar para que essa parceria possa gerar novos frutos. Com certeza. Paz a todos e muita luz. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. A você que está com a gente, esse programa a partir de amanhã vai estar no nosso site para você assistir novamente. E agradeço muito a energia de vocês. Obrigado, uma ótima semana. Mesmo horário, mesmo dia, semana que vem, para viver bem. Até lá.